Nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer o padrão Observer, tá? A gente vai ver a definição do padrão Observer daqui a pouco, mas antes, vamos tentar entender qual é o objetivo desse padrão Observer, tá? Qual o problema que esse padrão ele tenta resolver. Então, imagine que a gente tem dois objetos. A gente tem esse objeto azul aqui no lado e a gente tem um objeto amarelo aqui do lado, tá? Esse aqui é um objeto só. Só que imagine que um desses objetos, que no caso é o nosso objeto amarelo, ele fica mudando de estado. Então, esse objeto ele vai mudar de estado. Ele tem o estado 1, que é o estado amarelo, o estado 2, o estado 3 e assim por diante. Poderia ter outros estados. E ao longo do tempo, esse objeto amarelo, ele vai mudando o seu estado interno. Qual é o estado interno dele? É a cor, tá? Bom, isso nos leva à questão, né? O que é o estado do objeto? Então, eu falei que é a cor, porque o estado de um objeto nada mais é do que o conjunto de valores que tem nos atributos desse objeto, tá? Em um determinado momento. Então, aqui, no caso desse objeto aqui da esquerda, isso aqui, o único atributo que ele tem é a cor. Então, tem hora que ele é amarelo, tem hora que ele é marrom, tem hora que ele é verde, assim por diante. Então, esse atributo vai mudando o estado desse objeto. Bom, beleza. Então, a gente já sabe que esse objeto amarelo, ele muda de estado. Não importa como ou porquê, só importa que ele muda de estado, tá? Então, a gente tem um objeto que não muda de estado, que é o azul, e um outro objeto que muda de estado. Esse objeto azul, por algum motivo, ele precisa saber sobre as mudanças de estado nesse objeto amarelo. Então, toda vez que esse objeto amarelo mudar de estado, esse objeto azul ele precisa saber. Então, se o objeto azul ele precisa saber sobre as mudanças no objeto amarelo, a coisa mais simples que ele pode fazer é perguntar para esse objeto se ele mudou de estado, certo? Então, ele vai lá e ele pergunta para o estado amarelo se ele mudou de estado ou não. E aí, ele pergunta de novo. E aí, ele pergunta de novo, tá? E esse objeto azul, ele vai ter que ficar perguntando para sempre, né? Para esse objeto amarelo se ele mudou de estado ou não. Porque ele não sabe quando o objeto amarelo alterou de estado ou não. Ele precisa ficar perguntando para saber. E aí a questão é, como que vai fazer essa pergunta? Com qual frequência o objeto azul vai perguntar para o amarelo? A cada minuto, a cada segundo, vai perguntar a cada meio segundo, tá? Aí a gente pode pensar, se eu colocar para perguntar a cada meio segundo, o objeto amarelo pode ser que ele mude de estado a cada meio segundo. E se ele mudar de estado a cada meio segundo, o objeto azul ele vai acabar perdendo essa alteração de estado, tá? E se a gente pensar nessa estratégia de ficar perguntando, a gente pensar em escala, isso fica absurdo, porque a gente aqui está com um objeto só. Só que a gente poderia ter vários objetos fazendo essa pergunta sempre. Poderia ter vários objetos azuis, todos interessados em saber sobre a alteração de estado do objeto amarelo. Então, a gente está fazendo a pergunta se houve ou não alteração do estado antes mesmo de realmente ter tido uma alteração de estado. Então, veja, várias dessas perguntas que os objetos azuis estão fazendo a cada meio segundo aí, são perguntas inúteis, porque eles são simplesmente feitas porque eles não sabem que alterou o estado. Então, tem um gasto computacional violento aí, porque vai ficar perguntando toda hora. Imagina se fossem, sei lá, 100 mil objetos querendo saber o estado do objeto amarelo. O tanto de requisição, tanto de chamada a método e pergunta que não tem que fazer por minuto, tá? Bom, o padrão Observer, ele tenta resolver isso invertendo a situação. Tá? O que o Observer faz? Ele faz com que esses objetos azuis, eles possam parar de ficar perguntando se o objeto amarelo, ele mudou ou não. E ao invés do objeto azul fazer a pergunta para o objeto amarelo, ao invés disso, o objeto amarelo, toda vez que ele mudar de estado, ele vai mandar uma notificação para todos os objetos azuis que estiverem interessados no estado dele. Bom, então, o objeto que muda de estado,
ele vai ter a responsabilidade de avisar a quem for interessado que ele mudou de estado. Então veja, o amarelo, ele era amarelo. Depois de um tempo, ele ficou marrom aqui. Depois de um tempo, ele ficou verde. E a cada vez que acontece uma alteração de estado dessa, o objeto que mudou de estado, esse objeto aqui, ele tem a responsabilidade de avisar a todos os objetos interessados que ele mudou. E esse aviso, então, ele não vai ser feito várias vezes a todo momento, do mesmo jeito que era feita a pergunta. Esse aviso é feito uma vez para cada objeto azul que observa o objeto amarelo mudar de estado, e a cada mudança de estado. Então, aconteceu uma mudança de estado, a cada mudança de estado é enviado uma notificação para um objeto azul. Então, isso é o padrão observer, tá? Em síntese, é isso que ele faz. Ele é simples assim. Mas veja bem, se o objeto amarelo, ele envia uma notificação de que mudou de estado para todos os objetos que observa ele, tá? Então, todos os objetos que precisam saber sobre essa mudança, a gente está assumindo que o objeto amarelo sabe quem são esses objetos. Ora, se o objeto amarelo muda de estado e ele vai enviar uma notificação para todos os interessados, a gente está assumindo que esse objeto amarelo sabe quem são esses objetos que estão observando ele, tá? E para que esse objeto amarelo ele saiba quem são os objetos interessados na mudança de estado dele, todos os interessados, todos os objetos azuis precisam dizer isso ao objeto amarelo. Tá? Então a gente fala que o objeto azul interessado no objeto amarelo, ele precisa se registrar no objeto amarelo. Esses objetos que eu estou chamando de azuis até agora, a gente chama eles de observers, ou observador. Ele faz a observação de outros objetos, esperando por uma alteração de estado. E o objeto amarelo, a gente chama de observable, ou observável. Ele pode ser observado por outros, ou ele é observado por outros objetos. Em alguns lugares, ele também é chamado de sujeito, tá? Então, o observable, ele é observado pelos observers. E quando o observable muda de estado, ele notifica os observers sobre essa mudança de estado. Então, de novo, ó, em alguns lugares, esse observable e o objeto observável também é chamado de subject, tá? Ou sujeito, que eu falei agora há pouco. Mas eu acho mais fácil pensar nisso aqui em termos de observadores e observáveis, tá? Então, há objetos que observam e há objetos que são observados. Observados. Vamos lá, então, à definição desse padrão. Essa definição é a definição que está no livro, tá? Então, o padrão observer define a dependência um para muitos entre objetos para que quando um objeto mude de estado, todos os seus dependentes sejam avisados e atualizados automaticamente. Tá, beleza. Bom, o padrão observer, então, ele vai definir uma dependência um para muitos. E o que é uma dependência um para muitos? Dependência um para muitos é quando você tem uma coisa e essa coisa ela tem relação com várias outras coisas. Então você tem uma relação de um do lado de cá para muitos. E se a gente olhar para o relacionamento entre o observable e os observers, a gente vê a relação de um para muitos. Então eu tenho um elemento que é observado, desconsidera que aqui está 3 porque é o mesmo objeto que mudou de estado, tá? Mas aqui eu tenho um objeto, tá? Que é observável, e vários objetos que observam. Então, continuando na definição, ó. Quando o objeto muda de estado, qual objeto que muda de estado? O objeto amarelo. Todos os seus dependentes, todos os observers, todos os objetos azuis aqui na direita, eles são notificados e atualizados automaticamente. E é isso, tá? Bom, a gente vai pegar esse conceito que está bem abstrato, com desenho e tal, e a gente vai trazer um pouquinho mais para a programação, a gente vai pensar nele em termos do diagrama de classes agora, tá?
Só que enquanto a gente está resolvendo esse problema desse jeito, a gente tem que lembrar, vocês têm que lembrar que o padrão ele pode ser implementado de vários jeitos diferentes, tá? Se você procurar na internet, você vai achar um monte de variação de implementação do Observer. Então, só lembra disso, ok? Bom, aqui no diagrama, a gente tem a representação daquilo que é observável. Essa representação é a interface iObservable, tá? E a representação daquilo que observa, que é essa interface iObserver. A definição do padrão, ela diz que existe uma relação de um para muitos entre o observable e o observer. E aqui no diagrama, essa relação é mostrada por essa associação que tem um para muitos aqui. Então, ó, tem um observable, pode ter 0 ou muitos observers. E a gente precisa ter, já que a gente tem as interfaces, a gente precisa ter as implementações concretas dessas interfaces. Por isso que a gente tem aqui um Concrete Observable e um Concrete Observer. Mas aí a gente tem agora as classes. Beleza, a gente tem as classes e as interfaces. Mas quais métodos que se espera que essas classes concretas elas implementem? Ou seja, a mesma coisa perguntar assim, quais métodos as interfaces definem? Bom, a gente viu que todo observable, ele precisa saber quais são os objetos que tem interesse de saber quando ele muda de estado. Então, todo objeto observável, ele precisa saber quais objetos estão observando ele. Por quê? Porque só assim esse objeto que é observável, ele consegue notificar os interessados, aqueles que observam. Então, essa interface do observable, ela tem que definir 3 métodos principais que vai permitir o gerenciamento desses observadores. Então tem esse método de adição, que é o add. Ele serve para registrar os observadores. Então, às vezes, esse método ele também pode ser chamado de register, tá? Ou attach também pode ser. Ele tem o remove para remover os observadores, então ele vai remover um observador. Às vezes esse método ele também é chamado de unregister ou unattach, alguma coisa assim. E você tem o notify, que de fato ele vai notificar todos os observadores que estiverem registrados no observável. O método que adiciona um observador, ele recebe por parâmetro o observador que quer se registrar. E o remove, ele recebe por parâmetro o observador que tem que ser removido da lista de observadores desse observável. Já o observador, aqui desse lado, ele tem que ser capaz de responder a toda notificação do observável. Então, o observável mudou, notificou o observador, ele tem que ser capaz de fazer alguma coisa, de responder essa notificação. E possivelmente essa resposta, isso que ele faz, é alguma coisa em relação à mudança de estado que aconteceu lá no observável. Então, o observável, ele tem um método que chama update. O observador, ele tem um método que chama update. E esse método ele representa a atualização de alguma coisa com base na mudança de estado lá do observável. O que acontece aqui é que sempre que o observável muda, ele usa o método notify para chamar o método update em todos os objetos observadores que ele tem registrado. Perceba que, de tudo que eu falei agora, todo objeto que é observável, todo objeto que está aqui à esquerda, ele precisa guardar uma instância de cada objeto que observa ele, de cada observador. Então, cada observável, cada instância concreta de observável, ela vai ter algum tipo de collection para guardar essa lista de observadores. Pode ser uma lista, pode ser um array, pode ser um hash, pode ser qualquer coisa, tá? Que vai guardar todos os observadores. Vamos falar agora aqui dessas instâncias concretas das interfaces. Então, a gente tem aqui a classe Concrete Observer, que ela implementa a interface iObserver, e a classe
concrete observable, que ela tem implementação, que ela implementa, né, a interface iObserver. Como toda interface ela é um contrato, a gente tem que essas implementações concretas, elas vão ter que implementar esses métodos que estão declarados na interface. Então, a concrete observable, essa daqui, ela tem uma implementação do método add, de adicionar, uma implementação do método remove, uma implementação do método notify, tá? Que são definidos ali na interface. Então, também aqui eu tenho o concrete observer, ele vai implementar o método update, que está definido também ali na interface. Bom, então, os observadores, eles foram adicionados no observável. O observado, ele mudou de estado. E aí, ele notificou o observador. Beleza. Tá faltando alguma coisa que a gente não falou aqui, que é o getState. Tá? Esse getState, ele é um método que vai permitir para o observador pegar o novo estado do observável quando ele for notificado de uma mudança. Basicamente, esse getState, ele vai entregar o estado do observável para o observador usar como ele quiser. Bom, a definição geral do padrão observer para aqui. Isso aqui é o padrão observer, tá? Ele é isso aqui. Só faltou uma coisa. A gente pode fazer algo que aparece nos livros, que não aparece em toda a definição, que é, a gente pode fazer com que uma instância do concrete observer tenha uma referência para uma instância do concrete observable. Isso é estranho, né? Porque em PO, o ideal é que se tenha o mínimo de dependência possível entre as classes que são concretas. O ideal é manter essas dependências no nível mais abstrato, manter elas, por exemplo, lá em cima nas interfaces. Mas a ideia aqui é a seguinte: sempre que você instanciar um objeto dessa classe Concrete Observer, você vai passar uma instância do Concrete Observable pelo construtor, como parâmetro no construtor. Isso significa que sempre que você criar um observador, você passa para ele uma instância daquilo que ele vai observar, daquela classe que ele vai observar. Então a gente tem aqui uma via de mão dupla, né? Então, porque eu passo o observador para o observável usando o método add, e eu passo o observável para o observador usando o construtor da classe. Quando eu faço isso, significa, então, que o meu observador ele vai ter uma instância daquilo que ele está observando. E se ele tem uma instância do observável, daquilo que ele está observando, quando o update é chamado, eu não preciso passar nada por parâmetro. Por isso que esse update aqui ele não tem parâmetro nenhum. Um exercício para vocês e uma coisa para pensar. Ó. O que eu teria que mudar no código ou alguma coisa da implementação se essa relação aqui entre essas classes concretas não existir? O que tem que mudar? Tá? Pensa aí, tenta implementar. Beleza? Bom, vamos passar para o código agora. Aqui, esse código, eu omiti por questão de espaço ali as interfaces. Mas as interfaces é só a declaração de uma interface e a definição dos métodos, tá? Aqui só tem a implementação. Então, ó, eu tenho... suponha que eu tenho uma classe base aqui, que é uma classe, ela é concreta, observável, tá? Isso aqui é uma instância concreta da interface observável. E ela chama temperatura. Então, temperature observable. E ela vai implementar a interface observable. Essa classe, isso aqui, vai gerar para mim objetos, a hora que eu instanciar, vai gerar para mim objetos que são observáveis. Certo? Todo objeto observável, a gente viu que ele precisa ter uma lista dos objetos que observam ele. Então, por isso que eu tenho essa declaração aqui de observadores. Então, eu tenho o registered observers, que são os observadores registrados. E eu tenho o único dado que tem nessa classe aqui, é a temperatura, tá? Que é a mudança de temperatura que vai ser observada.
Porque o único estado dessa classe, ele é essa temperatura. A temperatura é o atributo que define o estado da classe Temperature Observable. E aí eu tenho os métodos acessores. Eu tenho um para obter, tenho um para setar essa temperatura. E eu tenho a implementação dos métodos da interface. Então, esse aqui, ele vai adicionar um observador, e eu passo para ele quem é esse observador. Esse aqui, ele vai remover um observador, eu passo para ele observador. E o Notify, ele vai pegar a lista de todos os observadores registrados e vai chamar o método update desse observador. Então, é só isso que tem na minha classe, que ela é observada. E lá na minha classe observador, o que tem lá? Eu preciso que a minha classe observador ela tenha uma instância daquilo que ela vai observar. Por isso que aqui eu tenho a declaração do Temperature Observable. E eu tenho também uma instância de temperatura, porque eu coloquei ela aqui só para conseguir imprimir ela e pegar o estado lá da Temperature Observable. Bom, no construtor dessa classe, eu já passo para ele quem que eu vou observar. E aí eu já seto aqui no Temperature Observer quem que eu vou observar, tá? No momento da criação. E eu registro esse observador. Veja, isso aqui é um Watch Display Observer. Suponha que eu queira mostrar essa temperatura no relógio. Então, o Watch Display Observer. A tela do meu relógio tem que ficar observando por mudanças da temperatura para ficar atualizando, certo? Então, eu registro, e esse diz aqui significa que eu estou passando a própria instância do meu Watch Display como um observador do meu observável, que é a Temperature Observer, que é esse objeto que eu criei aqui em cima. E aí eu implemento o update, que é o método que está na minha interface. Então, eu pego a minha temperatura, dou um update nessa variável de instância, usando a temperatura que mudou do meu observável, e eu mostro, chamo o método display. E o método display só vai imprimir essa variável de instância aqui que eu já atualizei. E eu atualizei por quê? Eu atualizei porque o estado do objeto Temperature Observable mudou. Beleza. E no meu programa principal? O que eu faço no programa principal? Eu vou ter que ter uma instância do Temperature Observable, ou seja, uma instância do objeto que é observável e uma instância do objeto que observa. Tá? Só que essa instância do objeto que observa, eu não vou usar ela. Então, eu posso só criar, que é para conseguir usar, mas eu não preciso necessariamente ter uma variável. Tá? E aí, eu seto a temperatura, eu mudo o estado do meu Temperature Observer. Ou seja, eu mudo o estado do meu objeto que é observável. E quando eu faço essa mudança, automaticamente acontece toda a cadeia de chamada método e ele imprime para mim a temperatura certa no ato de mudar a temperatura aqui embaixo. O que eu queria que vocês fizessem agora, para ser legal? Implementem esse código. Tá? Implementem esse código, rodem e tentem implementar outros displays. Aqui tem o Watch Display. Tentem implementar o Phone Display Observer. Tá? O Phone Display Observer seria para mostrar a temperatura no telefone. Pode tentar também colocar novos atributos aqui que definem o estado do objeto que é observável e mudar aqui, ao invés de ser só temperatura, colocar estação meteorológica, por exemplo. E aí vai ter vários dados aqui que são atualizados. Então, brinquem aí com o padrão Observer. Espero que tenham entendido. Vejo vocês no próximo padrão.